Olá pessoal, estou aqui para mostrar para vocês fazer um treinamento rápido sobre ocorrências no Retino. Para isso eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui. Primeiro é bom informar que esse treinamento é específico para ocorrências no Retino, então a gente presume que a pessoa já tem algum tipo de conhecimento sobre o Retino, né? Essa aqui é a tela da empresa, em que aparecem do lado esquerdo, né, as unidades, Piracicaba e Capivari. Eu vou mostrar aqui como exemplo de Capivari. E nessa parte central, normalmente vocês podem ver os ativos, os pontos, e no caso eu vou mostrar aqui as ocorrências. A primeira coisa que é possível ver é que dá para ordenar por diferentes tipos, de formas diferentes. Por exemplo, pelo nome do ativo, se você sabe o nome do ativo e quer achar ele aqui, então betoneira já aparece logo em primeiro. Você pode ordenar por data e também pode ordenar por número da ocorrência, que é o que eu vou usar aqui como exemplo, a ocorrência número 1. Primeiro você pode clicar aqui nessa setinha para baixo e ela vai expandir para você já ter uma prévia da ocorrência e das evidências que foram anexadas. E você também pode diminuir de novo e clicar em cima para ver a ocorrência completa. Vendo a ocorrência completa, a gente já consegue ver aqui o ativo, a empresa, a unidade, data da abertura, tempo para ação, o status, a cidade e os diagnósticos. Por que diagnósticos? Porque uma ocorrência pode gerar mais de um tipo de diagnóstico. Porque um equipamento ele tem diferentes pontos de monitoramento. Uma motobomba, por exemplo, ela pode ter 2 sensores de vibração e temperatura, um de dados elétricos, um de pressão. Então, qualquer anomalia em um desses pontos vai gerar uma ocorrência nesse equipamento. Então, nesse caso aqui, vamos dar um exemplo, né? A gente teve primeiro um aumento do coeficiente de atrito, pediu para alguém lá verificar o equipamento, ver se estava tudo certo, e a gente verificou que, na verdade, tinha também uma deficiência estrutural, que as condições da base pareciam que não estavam boas. Então, foi colocado esse comentário aqui. Isso tudo é possível em editar a ocorrência. Então, a gente teve aqui o primeiro diagnóstico, e a gente clicou aqui no mais e adicionou um diagnóstico. É possível tirar ele também. E a gente adicionou esse segundo diagnóstico aqui do comentário da deficiência estrutural. Depois disso você pode salvar, no caso que eu vou cancelar porque não teve nenhuma alteração. E essas alterações refletem no diagnóstico e o histórico dessas alterações aparecem aqui embaixo. Então a gente teve, por exemplo, olha, às 9h44 adicionou um diagnóstico do coeficiente de atrito. Em alguns campos aqui, como é um ambiente de testes, tá? Não é o ambiente de produção, aparecem algumas informações de códigos aqui. Então aqui a gente tem o tempo para ação de 15 dias que foi adicionado e depois o diagnóstico da deficiência estrutural que foi adicionado também. Essas evidências aqui são todos os gráficos que levaram a esse diagnóstico. E é possível incluir novas evidências. Vou dar um exemplo aqui, olha, eu vou clicar no mais e vou pegar uma foto aqui de um equipamento para juntar aqui. Imagina que você foi lá, tirou uma foto do equipamento e viu foto do equipamento. Então, às vezes, a foto está evidenciando, né, a deficiência estrutural, por exemplo. A gente adiciona aqui e a evidência foi adicionada no rol aqui das evidências da ocorrência, que ela apareceu aqui no caso, né? Tudo isso daqui fica registrado e fica salvo em relatório. Quando você clica em relatório, sai um PDF com todas essas informações, os 2 diagnósticos, o nome do equipamento, as evidências. Então tá a foto aqui no início, tem aqui os gráficos que foram utilizados e tudo mais. Sempre que depois você depois que é feita essa ocorrência, é possível fechar a ocorrência. E aí, quando você fecha a ocorrência, você pode dizer se a análise ela foi válida ou não, e se houve ou não intervenção no ativo. Isso vai ajudar a nossa inteligência artificial a ficar cada vez mais precisa e também para os nossos especialistas aqui do NOC entenderem se aquela ocorrência foi válida ou não, sempre colocando as observações quando necessário. Ok? Uma visão interessante também que eu gostaria de mostrar é que aqui tem um ativo, né? E tem esse quadradinho com uma setinha para cima. Sempre quando você clica aqui é um link. Então aqui, por exemplo, eu cliquei e eu estou abrindo aqui o equipamento para ver, né, essas informações. Então aqui a gente tinha os pontos monitorados, né? E aqui tem uma visão interessante, que é nova. Aqui tem o histórico. Então a gente consegue ver todas as ocorrências que esse equipamento ele teve ao longo do tempo. Então, vou dar um exemplo aqui. No dia 18/10 foi criada essa ocorrência número 1, né? E aqui a ocorrência foi criada sem muitas informações, porque foi só com base no aumento da vibração de 4% no ponto do mancal LA. Depois disso foi criada uma outra ocorrência, a 238, depois foi criada mais uma ocorrência, a 528, e tudo isso aqui dá para clicar, olha, clicando nesse quadradinho com a setinha para fora.
E agora, dia 7/12, eu entrei aqui para dar como exemplo para vocês e criei esses dois diagnósticos aqui, diagnosticado como aumento do coeficiente de atrito e aumento e deficiência estrutural. Então, isso aqui são exemplos de como que isso aqui aparece, que às vezes um equipamento ele tá com uma ocorrência, né, tá com um diagnóstico, você consegue ver o histórico dele para entender o que levou ele até ali, enfim, o que pode ter acontecido. Outra visão interessante, olha, eu vou voltar aqui para a unidade Capivari aqui em cima, são as informações que agora foram adicionadas. Então a gente consegue ver aqui o número de paradas de máquinas, a gente consegue ver aqui no final os disparos de alarme por ativo. Então a gente consegue ver aqui quantos disparos tiveram por ativo e também a porcentagem de cada um deles para a gente entender para onde que está andando esses equipamentos dessa unidade, certo? Então isso aqui é uma visão sobre as ocorrências, né? Faltou falar, além dessa visão de dashboard que a gente tem padrão, é possível clicar aqui e ver uma visão só das ocorrências, que fica menos poluído e você consegue ver exatamente aquilo que precisa ser feito. Então, por exemplo, aqui eu consigo ordenar pelo número da ocorrência para ver aquela ocorrência que eu gerei, que foi a número 1, mas é possível clicar aqui também e ver tempo para ação. Para saber primeiro aparecem as ocorrências abertas aqui e a gente consegue saber o que é mais urgente. Então a gente sabe que tem duas aqui, olha, que estão com tempo para ação imediato. E a gente tem outras aqui, que tem 8 dias para ação, 37 dias, 68, 954 dias para ação, com o exemplo aqui que a gente está colocando. E as informações gerais ficam aparecendo aqui em cima de forma mais generalista, mais ampla, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato com os nossos especialistas do NOC. Nossos gerentes de contrato também estão à disposição para tirar dúvidas e a gente está sempre aberto a novas sugestões. Ok? Muito obrigado, até a próxima.